No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 sites que você pode analisar suas empresas, suas ações, seus fundos imobiliários ou quando você decidir investir em algum desses ativos. Muita gente me pergunta, Bruno, onde é que você vê? Como que você analisa? Como é que você consegue fazer essas comparações? É simples, eu uso 3 sites e eu vou falar nesse vídeo quais são esses 3 sites. Eu sou o Bruno, esse é o canal Investe Financeiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo, que já já a gente começa o vídeo. Bom, pessoal, então o negócio é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo, hoje é sábado, e eu resolvi fazer esse vídeo para te dizer de 3 sites que eu uso, que eu gosto de usar para fazer as minhas análises, para fazer as minhas comparações de empresas e fundos imobiliários. Empresas, quando eu falo ações na bolsa, né? E a gente faz ali uma comparação e sempre investe naquele fundo ou naquela ação que julga estar mais barato, que julga estar melhor para investir no momento. A gente sabe que a renda variável varia. Então o que acontece? Eu não vou ficar comprando a coisa que está mais cara. Eu tento comprar o que está mais barato, eu tento comprar o que me dá mais retorno. E assim eu me posiciono melhor, mas para isso eu preciso fazer uma análise. Para isso eu tenho que ter um meio de comparação. Eu já tenho minha carteira formada. Então, por exemplo, eu tenho ações de bancos, um exemplo. Então, eu vou comparar as ações dos bancos e ver qual aqui está mais barato naquele momento. E se eu quero comprar algum banco, eu compro aquele que está mais barato. Então, eu tenho 3 sites aqui para te falar, para te dizer, e nós vamos ver de um por um. E eu vou te explicar aqui quais são as funcionalidades de cada um deles. Então, vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o primeiro site que eu uso. Bom, pessoal, o primeiro site, então, é o site fundamentos.com.br. Esse site não podia ficar de fora, né? Esse site é um site que a maioria dos meus vídeos aqui, quando eu mostro alguma ação, que eu vou fazer uma análise, uma comparação, é o site que eu entro para a gente fazer essa análise e essa comparação das empresas. E até pouco tempo atrás, esse site ele só analisava ações, tá? Ele não avaliava fundos imobiliários. Mas hoje você já pode digitar o ticker do fundo imobiliário aqui, que também ele vai te dar todos os indicadores do fundo imobiliário. Então, olha só, se você sabe qual é o ticker da ação que você quer analisar, você vem bem aqui e você coloca. Vamos colocar, por exemplo, uma empresa que é bem famosa, a VEG3, e colocar em exibir. E aí, quando a gente bota em exibir, aparece todas as informações da VEG. Aqui em cima, ó, vai aparecer o nome, o tipo de papel, né? Qual é, se é ON, se é PN, o nome da empresa, em que setor ela está inserida e qual subsetor ela está inserida. Então, por exemplo, a VEG é uma empresa de máquinas, equipamentos, motores e compressores e outros. Aparece aqui o detalhe da cotação, a data da última cotação, a mínima em 52 semanas e a máxima em 52 semanas. Então, você tem todo um panorama geral aqui da empresa VEG. E logo abaixo ele dá aqui o valor de mercado da firma e o valor da firma. Bruno, qual a diferença de um para o outro? Bom, o valor de mercado é o valor da cotação da empresa na bolsa. E o valor da firma é o quanto realmente a firma vale ali quando se faz uma auditoria e se tem o valor da firma. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, pessoal, senão eu vou acabar fazendo uma análise da empresa e o intuito do vídeo não é esse. O intuito do vídeo é só te mostrar a funcionalidade do site, tá? Então o que é que acontece? Aqui você vai ter todos os indicadores fundamentalistas. Então você vai ter lá PL, PVP, preço EBITDA, o Price Sales Ratio, Dividend Yield, EV/EBITDA, EV/EBIT, lucro por ação, margem bruta, margem EBIT. Então você vai ter todos os indicadores e você vai conseguir fazer sua análise aqui através dos indicadores. E aqui abaixo nós temos os dados do balanço patrimonial, ou seja, quanto que ela tem de ativo, quanto que ela tem de disponibilidade, que são o caixa da empresa, dívida bruta, dívida líquida, patrimônio líquido, enfim, tudo aquilo que realmente a empresa está descrito aqui. E aqui os resultados, né? Só que aqui, pessoal, nós temos apenas números, tá? Resultados, ó, receita líquida, 23 milhões e tal, 23 bilhões, né? EBIT, 4 bilhões, ok? Então aqui você só tem dados. Como que eu vou comparar isso daqui? Aí nós viemos para cá e nós vemos nos gráficos o balanço. Quando eu venho para o gráfico e eu venho no balanço patrimonial, aí sim eu tenho uma noção de como está a evolução dessa empresa. Então é muito importante você olhar os gráficos. Então olha só, o ativo da empresa, né? Olha como a VEG
tem um ativo crescente. O gráfico, ele me mostra isso. Então é muito interessante eu sempre analisar o gráfico da empresa. Quando a gente vem para a dívida, olha o que acontece. Poxa, a dívida, ela teve um crescimento até mais ou menos 2016, mas agora ela vem caindo desde 2018 até o ano de 2022. Ela vem caindo, ela dá umas osciladas para cima, para baixo, para cima um pouquinho, mas no longo prazo ela vem caindo. Então isso é ótimo. Eu tenho uma empresa que cresce nos ativos e diminui na sua dívida. Patrimônio líquido, que é o que realmente a empresa é. Olha esse patrimônio líquido de VEG, é uma escadinha, quase que uma rampa uniforme, né? O patrimônio líquido da VEG. Então, Bruno, o que é o patrimônio líquido? É o que a empresa é. Você pega tudo que a empresa tem, tira os custos, tira os bens que ela ainda não pagou tudo, porque ela pode ter alguma coisa financiada, alguma coisa assim, e você vai ter ali o patrimônio líquido. Então veja, a VEG cresce ano após ano, seu patrimônio líquido é impressionante. Então quando eu venho para cá para os gráficos, eu consigo ter uma noção de como está a evolução da empresa, tá? Demonstrativos de resultados também em forma de gráficos, olha lá, receita líquida, ou seja, o que sobra no bolso da empresa, né? Quando ela faz, que ela pega tudo que entra, paga as contas, faz tudo, e o que sobra, olha só, é igual, a receita líquida ela é muito parecida com o patrimônio líquido, então olha só, uma escadinha, né, bem parecida. A margem, uma margem boa, você vê que a margem EBIT, né, ela é longe da margem bruta, então quer dizer, ela tem margem para trabalhar, se ela precisar trabalhar preço, se ela precisar apertar um pouco mais um preço, alguma outra coisa. E olha o EBIT. Olha o EBIT dessa empresa, que absurdo que é esse negócio crescendo a cada trimestre. Eu acho que não teve nenhum mês aqui que ela caiu só aqui um pouquinho, o resto ela foi embora crescendo absurdamente. Então, pessoal, esse é o site Fundamentos, é o site que eu uso. Temos a aba de proventos aqui também, que ela vai dizer todos os proventos que foi pago, a data e a quantidade por ação. Então, olha lá, o último provento, inclusive, foi recente, dia 18/2, 20 centavos por ação, e a data de pagamento, dia 16/3. Então, vai ser pago ainda dia 16/3, esse dividendo. E todos os outros dividendos que foram pagos tá aqui nessa aba Proventos. Então, pessoal, esse foi o site Fundamentos. Vamos ver agora o outro site que eu gosto de consultar quando eu vou fazer uma análise de alguma empresa. Pessoal, o outro site é o Status Invest. Eu coloquei a mesma empresa, a VEG, para a gente ver aqui algumas coisas diferentes. Aqui a cotação da VEG, ó, você pode colocar os dias, os anos, aqui como você vê a evolução. Olha no longuíssimo prazo o que a cotação da VEG fez. Ela ficou de lado por um bom tempo, subiu, caiu um pouco aqui, que foi a pandemia, e depois rasgou para cima. E agora ela está numa tendência de baixa aí no médio prazo, mas com certeza isso daqui vai voltar a subir no longo prazo. E olha só que interessante, aqui ela também dá os mesmos dados ali do Fundamentos. Ó, o valor atual, que é a cotação, a mínima de 52 semanas, a máxima de 52 semanas, aqui ele já dá o dividend yield para nós. O VEG não é uma empresa que paga muito dividendo. E a valorização nos últimos 12 meses, olha só, a VEG está com uma desvalorização de 13% nos últimos 12 meses. Então, esse site, diferente do site do Fundamentos, ele nos dá uma comparação de vários indicadores, e é muito legal, eu gosto de comparar os indicadores. Como assim, Bruno? Se você scrollar aqui para baixo, olha só, lembra dos indicadores fundamentalistas que nós vimos lá no Fundamentos? Aqui nós temos eles também, divididos de uma forma diferente, tá? Aqui ele fala indicadores de valuation, de endividamento, indicadores de eficiência, de rentabilidade e de crescimento. Todos esses são indicadores fundamentalistas. São indicadores que você vai analisar e vai ver se a empresa está boa ou não para investir. O diferencial é que quando você vem aqui nesse gráfico, olha o que acontece. Ele te mostra o gráfico evolutivo de como foi o dividend yield da VEG. Então, olha lá, em 2011, ela pagou 3%. Em 2012, pagou 2%. E aqui, o legal aqui, ele traça uma mediana. Então, hoje, a VEG está pagando menos do que geralmente ela paga. Ela paga, em média, 2%. Só que hoje ela está pagando 1,44%. Então, eu preciso entender um pouco. Poxa, ela está pagando um pouco menos, mas por que será? Ué, deve ser porque ela deve estar investindo na própria empresa. A gente viu lá no site Fundamentos que o patrimônio líquido da empresa só cresce. Então, tá tudo bem. Eu não me importo de receber 1,44 de dividendos ao ano, sabendo que a empresa cresce trimestre a trimestre. Então, veja, eu começo a analisar, fazer uma análise e começo a entender que essa empresa realmente é uma empresa de crescimento. E quando a gente vem para os outros indicadores, a gente tem a mesma coisa. É muito legal porque você consegue comparar. Então, olha só, o PL. O PL é um indicador que a gente usa muito, porque ele indica o preço, ou seja,
O PL é o preço sobre o lucro. Então, quanto maior o preço, mais caro ela tá. Então, se eu tenho um PL baixo, eu tenho uma empresa barata, teoricamente falando. E WEG, a gente sabe que foi uma empresa que sempre foi de um PL alto, né? Desde 2018, quando ela subiu muito, ó, ela chegou a ter um PL de 67. Realmente aqui ela estava muito cara. Eu não comprei WEG a um PL de 67. Mas olha como hoje é um PL de 36, ela está bem na próxima mediana, que é um PL de 32. Então veja, provavelmente WEG hoje está num ótimo preço para nós comprarmos, porque ela está num PL baixo, ou seja, nós estamos pagando mais barato do que realmente ela já foi um dia. Então veja, esse gráfico, quando eu vejo a evolução, eu consigo ter uma noção de que se a empresa está barata ou cara com relação ao PL, porque eu consigo entender o que ela já fez anteriormente. E ela tem isso em todos os outros indicadores. O preço sobre valor patrimonial é um outro indicador que a gente usa muito também, a gente pode perceber a mesma coisa. Olha só, chegou a ser 13, ou seja, nós estaríamos pagando 13 vezes o que o valor do patrimônio vale realmente, e hoje nós estamos pagando apenas 9. Eu ainda considero um PVP alto, eu acho que abaixo dos 8 estaríamos num PVP para a gente comprar WEG, mas realmente WEG aí num patamar bem mais barato do que tempos atrás. E você pode entender isso, fazer essa análise de gráfico com todos os outros indicadores. Vamos ver o ROI, que é o Return on Equity. Olha só, interessante, né? O ROI da WEG tem uma média de 18, porém hoje ele está em 25. Então o que acontece? A WEG está entregando acima do que ela entregou nos anos anteriores, né? O ROI é o retorno da empresa. Então olha só, ela entregava em média 15, 18, 19, voltava para 17. Agora ela está entregando 25%. Então o que acontece? O PL está um pouco acima, o PVP está um pouco acima, mas por quê? Porque ela está entregando mais. Então quando eu começo a juntar um indicador ao outro, eu vejo que, poxa, realmente faz sentido essa empresa hoje estar um pouquinho mais cara. Então aí eu já consigo fazer uma análise se eu invisto ou não nessa empresa. E se a gente for scrollando mais para baixo o site, a gente tem outras coisas interessantes. Por exemplo, aqui eles não dão em gráfico de barras o dividendo da WEG. Então olha só, eu posso colocar em 5 anos ou eu posso colocar em máximo, que vai pegar todo o período da bolsa. E olha só que interessante. A gente sabe que WEG não é uma empresa de dividendos, porém, olha o que está acontecendo nos últimos anos com os dividendos da WEG. Então quando tem um gráfico desse me traduzindo que o dividendo da WEG nos últimos 2, 3 anos começou a crescer de forma absurda, mas que duplicou, eu posso ter aqui uma potencial empresa de dividendos no futuro. Então, será que eu, visando o futuro, não seria bom começar a comprar ações dessa empresa hoje? Eu creio que sim. Não é recomendação de investimento para você investir, mas é uma ideia de como você pode fazer uma análise simples e uma análise assertiva do que você quer investir ou não. Então, veja, aqui ela relata igual o site lá, os fundamentos, como são os pagamentos, a data e o valor, mas aqui nós temos esse gráfico que nos simula muito bem o aumento dos dividendos com relação aos períodos anteriores. Isso é muito bom para a gente ter noção se as coisas estão evoluindo ou não. Aqui ele fala dos desdobramentos, WEG desdobrou no ano passado, ó, quem tinha uma ação passou a ter duas, então no meu caso, que eu tinha 600 ações de WEG, eu passei a ter 1.200, e isso é bom, porque olha só, se você tem mais ações, você recebe mais dividendos. Por quê? Porque os dividendos são pagos em relação ao número de ações que você tem. Então, quanto mais ações eu tiver, maiores serão os dividendos. E para não me alongar muito, pessoal, olha só, aqui para baixo continua, ó, payout da WEG. Aqui vai dizer como é que a empresa tá, patrimônio líquido, dívida bruta. É um layout um pouquinho diferente, mas é bem parecido com o site Fundamentos. O que eu gosto muito aqui do Status Invest é isso aqui, eu poder comparar os gráficos dos indicadores com os períodos anteriores, né? Quando eu abro aqui margem, quando eu abro margem líquida, olha só a margem líquida da WEG crescendo nos últimos 3 anos de 11% para 15%. Então, quando eu consigo comparar isso daqui, eu falo, poxa, a empresa está me retornando, a empresa está seguindo a expectativa que eu queria que ela seguisse. Então, esse é o site Status Invest, eu recomendo para você fazer suas análises. E agora nós vamos para o terceiro e último site, que é um site só de fundos imobiliários, que é o Clube FI. O Clube FI, que é um site que ele só trata de fundos imobiliários, e aqui a gente pode consultar qualquer fundo imobiliário da bolsa. Vamos colocar um fundo que teve polêmica aí nos últimos dias, nos últimos meses, o Maxi Renda, né, o MXRF11. Olha lá, você seleciona o fundo, ele já dá aqui para você a cotação, né?
e o nome do fundo, MXRF11, última cotação 9,06, teve uma baixa de 0,87 no último pregão, o dividend yield de quase 1% ao mês. Então você scrolla para baixo, ele coloca aqui, ó, é um fundo de recebível, a data do IPO foi em 2011, o valor que foi no IPO foi de R$10, é um mandato híbrido, tem 2% na representação do IFIX, o gestor é o XP Vista, então ele fala aqui um pouco do fundo. Ele comenta sobre a taxa de administração, inclusive é uma taxa baixíssima, né? 0,90 ao ano. Os fundos imobiliários, eles têm taxas baixíssimas. E aqui a gente começa a realmente fazer uma análise do fundo. Olha só as cotações nos últimos 12 meses. Caiu de R$10,50 para R$9. E o dividend yield, o yield pago ao mês, foi crescendo. Teve 3 meses aqui um pouco mais baixo, em torno de 70 centavos, e agora está pagando quase R$1 de novo. 90 e poucos, 95 centavos mais ou menos. Gente, ou não é um momento para fazer investimento nesse fundo? De novo, não é recomendação. Mas quando eu faço uma análise simples dessa, eu vejo cotação caindo e o yield subindo, as distribuições subindo, eu falo, por que eu não vou comprar desse fundo? Então sempre que eu tenho uma grana ali caindo na minha conta, eu, Bruno, compro MXRF11, tá? Aproveitei aquela queda que deu naquela semana, que foi por 8 e pouco, comprei acho que é 8,70, 8,90, comprei mais essa semana, a 9 alguma coisa, e continuo comprando essas cotas, porque nominalmente falando, elas são muito baratas, então toda vez que sobra uma grana na minha conta, eu compro cotas do MXRF11. Outra coisa que você pode observar aqui é o valor patrimonial por cota e o valor da cota. Então, se o valor patrimonial da cota está 10,24 e a cota está 9,06, gente, eu tô com desconto. Simples assim, não precisa fazer análise de mais nada. Eu tô com desconto. Se eu tô com desconto, se eu vou no shopping, eu vejo um negócio com desconto, eu compro ou eu não compro se eu preciso daquilo? Eu compro. Esse fundo me gera renda todos os meses. Se ele vale 10,20 e está sendo vendido a 9,06, eu vou comprar. Ele me rende todo mês. Então, olha só como é que é simples, fácil de você analisar um fundo. Aqui, ele diz os comunicados recentes, tá? Então, se você abrir aqui os relatórios, você vai ter os comunicados e aqui, o dono do site, ele sempre faz um vídeo falando sobre o fundo um pouco. Então, aqui do lado, olha só, ele vai dizer para você tudo que tem no fundo, as cotações, os relatórios de análise dos imóveis, os comunicados, as emissões e os dividendos, o valor patrimonial, cotistas, simulador de renda, enfim. Tem várias coisas que você pode utilizar nesse site, mas o que realmente eu vejo são esses indicadores do início do site. O site Fundamentos também você pode utilizar ele para fazer suas análises de fundos imobiliários, mas eu gosto mais do Clube FI, porque ele é mais específico para fundos imobiliários. Então você consegue fazer uma análise melhor. Então é isso aí, pessoal. Foram esses 3 os sites que eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar, porque são os sites que eu uso para fazer as minhas análises. Eu não consegui aqui te mostrar todo o que eu faço nos sites. Eu não vou estender muito o vídeo, porque realmente já ficou bastante tempo aqui, mas entra nos sites, fuça cada um deles, coloca os fundos, coloca as ações, vê, compara uma com a outra, vê o que você acha de uma, o que você acha de outra, bota lá dividend yield, ROI, margem EBITDA, margem líquida, vai fazendo suas análises que você vai vendo a diferença e com certeza isso vai te ajudar a investir cada vez melhor. Eu espero ter contribuído na sua vida, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você sinceramente gostou do vídeo, deixa o like para mim. Se você sabe de alguém que precisa dessa informação, compartilha. E se você tem alguma dúvida ou alguma crítica, também coloca aqui nos comentários para mim. Eu respondo todos os comentários, que eu acho que essa troca de informações, ela é essencial para que a gente invista cada vez melhor. Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.